Francis Meire, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, do Polo de Rianápolis. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a educação de jovens e adultos, destacando alguns pontos das diretrizes curriculares nacionais da educação de jovens e adultos. Para começar, eu vou fazer um breve histórico de como ocorreu a educação de adultos no Brasil. A educação de adultos ela pode ser percebida desde a colonização, quando os jesuítas iniciaram então a alfabetização dos índios adultos para que pudessem então utilizá-los no serviço. Já durante o Império, ocorreu a abertura de escolas noturnas destinadas aos jovens e aos adultos, mas essas escolas elas ofereciam cursos de curta duração e de pouca qualidade. A partir de 1930, então, começa a surgir vários movimentos a favor da erradicação do analfabetismo e da alfabetização dos adultos. Essas manifestações estavam muito ligadas ao fato de que os analfabetos eram proibidos de votar. Então, era preciso alfabetizar os adultos para que, sim, aumentasse o número de eleitores. Em 1970, surge, então, um movimento muito importante, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL. Esse MOBRAL ele tinha como objetivo alfabetizar um grande número de pessoas, mas na verdade ele tinha a finalidade de ensinar somente a ler e a escrever. O MOBRAL ele vai se espalhar por todo o território nacional e ele vai ficar durante 15 anos. Em 1985, então, o MOBRAL ele vai ser extinto e vai dar lugar à Fundação Educar. Muitos autores trabalham com a ideia de que, na verdade, só mudou o nome e de que o movimento continuou com os mesmos objetivos. Em 1988, a Constituição ela vai trazer um marco muito importante quando ela reconhece a educação de jovens e adultos como modalidade de ensino da educação básica. Alguns anos depois, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ela vai destinar um capítulo específico sobre a EJA. E em 2000, então, vai vir as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos, estabelecendo dessa forma, então, quais as políticas públicas que iriam orientar e direcionar as escolas do ensino de jovens e adultos no Brasil. Bom, após esse breve histórico, então, eu gostaria de apontar alguns tópicos das diretrizes curriculares nacionais, como qual a função social da EJA? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 37, ela estabelece que a educação de jovens e adultos ela é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou a continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Mas a finalidade dele, como função social, é a preocupação com a formação humana. Ou seja, não só que aquele educando ele adquira conhecimentos escolares, mas que ele se desenvolva, sendo capaz de ter um sentido ético, que ele seja criativo, que ele seja reflexivo e principalmente que ele tenha uma visão crítica da realidade que o cerca. Dessa forma, ele vai ser capaz de exercer a sua cidadania e principalmente de conquistar a sua autonomia. Outro ponto importante das diretrizes curriculares nacionais é sobre o perfil dos educandos da EJA. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 38, ela veio trazendo algumas mudanças em relação à idade de acesso e conclusão do ensino fundamental, que antes era de 18 anos e agora passa para 15, e do ensino médio, que antes era de 21 e agora passa para 18. Essa redução da idade, ela vai fazer com que ocorra, então, um aumento do número de adolescentes na EJA. Esses adolescentes, eles vieram, entre as muitas causas, trazidos pela evasão escolar e também pela reprovação nos cursos regulares. Já os adultos, quando buscam essa modalidade de ensino, vem muitas vezes por causas relacionadas às exigências do mercado de trabalho. Outra demanda da EJA são os idosos. As causas que trazem os idosos para a escola além da oportunidade de adquirirem novos conhecimentos, eles vêm também como busca de uma realização pessoal, já que não conseguiram realizar esse desejo, esse sonho na idade própria.
e também como uma forma de ter outras vivências, de conviver com outras pessoas em outros lugares. Mas a educação de jovens e adultos, ela não está limitada somente à questão da idade, ela abrange outras demandas. Por exemplo, ela contempla as pessoas que estão em privação de liberdade, os quilombolas, os indígenas e também a educação rural. Como a gente pode perceber, todo esse perfil dos educandos da EJA, eles demandam um espaço, um tempo e uma valorização da sua cultura. O currículo, então, ele deve ser voltado para a realidade desses alunos. Ele deve fazer uma relação entre aquilo que ele vivencia na realidade, no dia a dia dele, e os conhecimentos que ele vai adquirir ali na escola. Os eixos, então, que vão nortear esse currículo vai ser a cultura, o trabalho e o tempo, sendo que a cultura ele vai ser o eixo principal de todo o processo pedagógico que vai ser desenvolvido na EJA. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que essas contribuições tenham sido importantes e até a próxima.